Às vezes, o tempo não apenas revela a verdade, ele grita. E quando um milionário descobre que a pessoa mais humilde da casa é a única protegendo sua filha especial de uma dor inimaginável, todo o passado ganha outro significado. Esta é uma daquelas histórias que parecem ficção, mas nascem da vida real, daquelas que mexem com o peito, com a consciência e com aquilo que acreditamos sobre família, amor e destino. Hoje você vai ver como um gesto simples, quase invisível, pode mudar o rumo de uma vida inteira e expor segredos que estavam escondidos atrás de portas fechadas, gritos abafados e sorrisos fingidos. Se você já sentiu que o tempo te mostrou quem realmente estava do seu lado, essa história vai te tocar profundamente. Aqui, vamos mergulhar numa jornada de abuso infantil, negligência, manipulação e também renascimento, proteção e amor materno vindo de onde ninguém esperava. Uma trama que mostra como a verdade sempre encontra uma brecha para escapar, nem que seja pelo olhar de uma criança com síndrome de Down pedindo socorro sem palavras. Prepare-se para sentir, refletir e talvez rever a forma como você enxerga o que chamamos de família. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que acredita na força transformadora do amor. E já deixa nos comentários. O tempo sempre revela. Era como se aquele silêncio tivesse um peso próprio, um peso que ninguém queria admitir que existia. Naquela casa enorme, cheia de vidros, mármores e corredores que ecoavam passos, havia um segredo que se escondia nas sombras das paredes brilhantes. Melissa, uma garotinha com síndrome de Down, caminhava com um cuidado quase ensaiado, como quem aprendeu a pedir permissão até para respirar. Era impossível não notar que seu sorriso vinha quebrado, como se tivesse sido moldado com medo. E ainda assim, ninguém parecia ver o óbvio, ou talvez fingissem não ver. A rotina dela era marcada por silêncios mais altos que gritos. Melissa descia as escadas sempre olhando para trás, como quem teme encontrar algo que não deseja encarar. Naquele lar que deveria ser de amor, ela vivia num território invisível, pisando em ovos, como se qualquer gesto pudesse despertar a tempestade que já se escondia dentro das paredes. A sensação era de que algo estava errado há muito tempo, mas o tempo é paciente. Ele observa, espera e um dia decide revelar. A relação entre ela e Fabiana, a madrasta tóxica, parecia mais um campo minado emocional do que convivência familiar. Melissa reagia com encolhimento a cada aproximação, desviando o olhar, como alguém que aprendeu a não chamar atenção. Quem observasse com cuidado perceberia os sinais. O jeito como ela se retraía, a maneira como segurava a barra da blusa quando escutava passos fortes, ou como seus olhos brilhavam apenas na escola, longe de casa. Os cuidados básicos, aqueles que qualquer criança merece, pareciam ter sido substituídos por uma rotina de negligência e maus tratos tão silenciosa que quase passava despercebida. Fabiana mandava, controlava, vigiava e Melissa obedecia como quem teme causar uma explosão invisível. Há dores que não deixam marcas na pele, mas deixam marcas na alma, e essa criança carregava todas elas como cicatrizes que ninguém queria notar. Leonardo, o pai, acreditava estar oferecendo tudo de melhor à filha, sem perceber que aquilo que faltava era exatamente o que ele não sabia procurar: proteção, delicadeza e amor materno real. Era como se a vida tivesse colocado um véu sobre seus olhos, um véu feito de justificativas, pressa e confiança mal colocada. Enquanto isso, Melissa aprendia a sobreviver no próprio lar, como alguém que vive em permanente vigília, esperando o próximo momento de tensão. Havia dias em que Melissa aparecia quieta demais, pálida demais, frágil demais.
Ela tinha medo até do próprio choro, como se expressar dor fosse proibido. E quando tentava falar algo, a voz saía baixa, trêmula, quase engolida antes de virar som. Algo nela implorava para ser visto, mas ninguém percebia o pedido silencioso. A casa continuava girando em torno das aparências, e a verdade se escondia nos detalhes mais simples. Com o passar do tempo, a menina desenvolveu uma habilidade dolorosa, a de se encolher em si mesma para evitar problemas. Virou especialista em desaparecer sem sumir, em ser obediente o suficiente para não gerar conflitos, e pequena o suficiente para não ocupar espaço demais. É triste quando uma criança aprende isso cedo demais, quando perde o direito de simplesmente existir sem medo. E Melissa carregava esse medo como companhia constante. Mas todo segredo tem um ponto de ruptura. E naquele lar que transbordava luxo, algo estava prestes a quebrar. Bastou um olhar atento, uma presença inesperada e um gesto de bondade para que o castelo de aparências começasse a ruir. O tempo, mais uma vez, decidiu fazer seu papel, revelar o que estava escondido atrás de cada silêncio desconfortável. Porque nenhuma verdade fica enterrada para sempre, especialmente quando envolve uma criança pedindo ajuda. Foi assim que a vida começou a se movimentar, abrindo caminhos para que alguém finalmente visse Melissa de verdade. E é justamente aqui que a história se conecta ao próximo capítulo, quando a presença de uma nova pessoa entra como um sopro de luz dentro daquela escuridão silenciosa. Alguém que mudaria tudo sem fazer barulho. Não demorava muito para perceber que os maus tratos não eram apenas insinuações soltas no ar, mas uma rotina tão constante que parecia fazer parte da decoração da casa. Fabiana falava com Melissa sempre no limite entre o desprezo e a violência, com aquele tom frio que corta mais fundo do que qualquer tapa. A menina já reconhecia o ranger da porta como um aviso silencioso de que algo ruim se aproximava. E quando Fabiana surgia, era como se o ar desaparecesse do ambiente, e Melissa automaticamente encolhesse os ombros, esperando o pior. Era triste ver uma criança aprender a prever dor. A fome era outra arma, cruel e silenciosa. Muitas vezes, Fabiana dizia que Melissa não merecia comer porque tinha sido desobediente, mesmo quando a criança apenas demorava um pouco a mais para responder algo. Tirava o prato da mesa e mandava que ela ficasse olhando os outros comerem, como se aquilo fosse uma lição justa. Melissa segurava as lágrimas, com as mãos no colo, repetindo mentalmente que não devia chorar para não piorar. Fome, medo e vergonha se misturavam num castigo que ninguém via, mas que marcava tudo dentro dela. Os gritos eram constantes, atravessavam as paredes como navalhas. Fabiana gritava por qualquer motivo. Um brinquedo fora de lugar, uma roupa que Melissa demorou para vestir, ou simplesmente o fato de existir em silêncio. A menina tremia e às vezes tapava os ouvidos na esperança de que aquilo abafasse a dor. Fabiana chamava isso de drama, acusando Melissa de ser birrenta e difícil por causa da síndrome de Down, distorcendo tudo para pintar a criança como culpada. Era abuso infantil, travestido de disciplina. A humilhação vinha nos detalhes. Fabiana fazia questão de ridicularizar a inteligência de Melissa, dizendo que ela nunca seria capaz de aprender nada, que nem o pai a achava esperta, que ninguém teria paciência para ela. Dizia isso enquanto a obrigava a repetir palavras difíceis só para ver a menina errar. Melissa tentava, se esforçava, mas bastava tropeçar na sílaba para ouvir risadas que pareciam socos invisíveis. Não era só crueldade, era prazer em diminuir. As ameaças eram a parte mais sombria. Fabiana se aproximava baixinho, com aquele sorriso falso que sempre anunciava algo ruim, e sussurrava no ouvido de Melissa que, se ela ousasse falar com alguém sobre o que acontecia, seria levada para longe ou o pai deixaria de amá-la. Aquilo corroía a menina por dentro, criando um medo tão profundo que a impedia até de pedir ajuda.
Era manipulação emocional na forma mais perversa, e Melissa acreditava em cada palavra. Havia dias em que a casa parecia grande demais, fria demais, como se engolisse a criança. Quando Fabiana a trancava no quarto escuro, dizendo que precisava pensar sobre o que fez, Melissa ficava ali abraçando os próprios joelhos, tentando controlar a respiração. No começo, chorava. Depois, aprendeu a ficar quietinha, esperando o tempo passar, contando mentalmente as batidas do coração. Era como se tivesse sido treinada a desaparecer em silêncio, para não incomodar. A negligência se tornava visível nos pequenos gestos. Melissa ia para a escola com roupas trocadas às pressas, cabelo bagunçado, lanche faltando. Os professores tentavam entender por que ela parecia exausta, mas Melissa desviava o olhar, presa nas ameaças que ecoavam na cabeça. Às vezes, aparecia com marcas pelo braço que Fabiana explicava como acidentes domésticos. E Leonardo, atolado de trabalho, aceitava as desculpas sem questionar. A verdade permanecia presa entre quatro paredes. O pior era o jeito como Fabiana convencia todos à sua volta de que era uma cuidadora preocupada. Na frente dos outros, fazia carinho falso, sorria exagerado, dizia que Melissa exigia muito esforço, porque era difícil. A máscara era tão bem construída que ninguém suspeitava da madrasta tóxica que ela realmente era. E Melissa, acuada, aceitava aquela versão como se fosse culpa sua exigir paciência, amor ou atenção. Era assim que a manipulação funcionava, silenciosa, convincente e devastadora. Mas a vida sempre cria rachaduras onde a verdade tenta escapar. E naquele cenário de dor, medo e maus tratos, algo inesperado estava prestes a acontecer. A chegada de alguém disposto a ver aquilo que ninguém via, ouvir aquilo que ninguém ouvia e enxergar Melissa além da máscara imposta. Uma presença que abriria frestas por onde entraria luz, esperança e a possibilidade de um novo começo. A chegada de Valentina naquela casa parecia, à primeira vista, apenas mais uma substituição de funcionária. Nada grandioso, nada que chamasse atenção. Mas a vida tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas nos momentos certos, mesmo que pareçam discretas. Valentina entrou com passos suaves, olhar atento e uma serenidade que contrastava com o ambiente carregado. Era uma mulher simples, acostumada à luta, mas com uma sensibilidade rara. E logo percebeu que havia algo naquela casa que não combinava com o brilho dos móveis. No primeiro dia, enquanto limpava o corredor, ouviu um som abafado vindo do quarto de Melissa. Não era choro alto, era aquele tipo de soluço escondido, de quem tenta não incomodar. Valentina parou, respirou fundo e bateu devagar. Quando Melissa abriu a porta, os olhos da menina entregavam tudo. Estavam vermelhos, cansados e cheios de um medo que não precisava ser explicado. Valentina não perguntou nada naquele momento. Apenas sorriu de um jeito que dizia, "Eu te vejo." E para Melissa, aquilo foi quase um alívio imediato. Aos poucos, Valentina percebeu os sinais que outros ignoravam. As roupas mal arrumadas, o lanche faltando, o olhar de alerta constante. Via como Melissa se encolhia quando Fabiana atravessava o ambiente, como se o simples movimento da madrasta fosse uma ameaça silenciosa. Valentina observava tudo com cuidado, juntando peças que ninguém mais se dava ao trabalho de notar. Era como se ela tivesse um radar natural para a dor escondida. Houve um dia especialmente marcante. Melissa estava sozinha na cozinha, abraçando a barriga de fome, enquanto Fabiana conversava ao telefone dizendo que a menina não precisava comer porque tinha feito birra. Valentina, sem dizer nada, pegou um pão, um pedaço de fruta e um copo de leite, colocando diante dela. Melissa hesitou, olhando em volta como se esperasse punição. Valentina tocou sua mão com delicadeza e disse, "Coma, meu amor. Não é errado querer comida."
Foi a primeira vez que Melissa comeu sem culpa dentro daquela casa. A partir dali, um laço começou a se formar, ainda tímido, mas firme como raiz que encontra terra fértil. Valentina conversava com Melissa enquanto arrumava quartos ou lavava roupas, perguntando sobre suas cores favoritas, os amigos da escola, os desenhos que ela gostava. A menina demorou a responder no começo, sempre olhando para a porta antes de falar, como se precisasse confirmar que ninguém a julgaria. Mas a cada conversa, a cada sorriso, o medo perdia um pouquinho de espaço. Valentina também notou que Melissa tinha uma vontade enorme de aprender. Sempre que ela organizava produtos de limpeza por cor ou tamanho, a menina copiava, sorrindo baixinho, como quem redescobre o prazer de acertar. Então Valentina começou a transformar pequenas tarefas em brincadeiras educativas, separar roupas por cores, contar talheres, nomear objetos. A alegria de Melissa, ao conseguir completar algo, enchia o ar de uma energia que aquela casa desconhecia há muito tempo. Os gestos simples de cuidado começaram a reconstruir a autoestima da menina. Valentina penteava seu cabelo com delicadeza, diferente da pressa agressiva de Fabiana. Ajudava a amarrar os sapatos, elogiava seu esforço e a incentivava a se expressar. Era nítido como Melissa florescia na presença dela, mostrando sorrisos espontâneos que ninguém via há meses. Aquilo tocava Valentina profundamente, porque ela sabia reconhecer quando uma criança estava pedindo socorro em silêncio. Com o tempo, Melissa passou a esperar pela chegada da faxineira como quem espera um pedaço de luz num dia nublado. Corria para mostrar desenhos, perguntava se ela ia voltar no dia seguinte, buscava sua companhia até quando fingia apenas estar passando. E Valentina, mesmo sabendo que seu papel naquela casa era limitado, não conseguia evitar a sensação de que estava ali por um motivo maior. Algo dentro dela dizia que Melissa precisava não só de ajuda, mas de alguém que acreditasse nela. E foi justamente esse laço, construído em silêncio, em pequenos gestos e em muito carinho, que começou a alterar a dinâmica daquela casa. Porque quando alguém finalmente enxerga uma criança negligenciada, toda a estrutura de manipulação e mentira começa a balançar. E era apenas questão de tempo até que Fabiana percebesse que seu controle estava ameaçado, dando início a um conflito que mudaria tudo. Fabiana tinha um talento sombrio, transformar mentiras em histórias tão bem contadas que até pareciam verdades cuidadosamente embrulhadas. Ela sabia que Leonardo era um pai ausente por causa do trabalho e usava isso como palco para manipular tudo ao redor. Sempre que ele chegava cansado, ela corria para atualizá-lo sobre o comportamento de Melissa, pintando a menina como alguém problemática, difícil, impossível de lidar. Falava com uma voz doce, mas recheada de veneno, como se estivesse salvando o marido de uma vida de desgaste. Com maestria, exagerava cada pequeno gesto da criança. Se Melissa demorasse a se vestir, virava birra. Se ficasse calada por estar com medo, virava desobediência. Se tentasse pedir carinho, virava drama típico de quem quer atenção. Fabiana distorcia tudo, transformando a menina num fardo pesado demais para se carregar. E Leonardo, confiando na esposa, acreditava. Afinal, não estava ali para ver a verdade com seus próprios olhos. A culpa era sempre de Melissa. Nos momentos em que o pai tentava conversar com a filha, Fabiana surgia como uma sombra, guiando a narrativa antes mesmo que a menina pudesse dizer qualquer palavra. Ela não entende direito, ela fantasia coisas, ela é muito sensível. Repetia como um mantra, condicionando Leonardo a enxergar Melissa como alguém incapaz de expressar algo real. Era abuso emocional mascarado de preocupação. E Melissa, intimidada pelas ameaças que recebia da madrasta tóxica, confirmava tudo com o silêncio. A parte mais cruel era o medo plantado dentro da menina. Fabiana se ajoelhava diante dela, segurava seu rosto com força suficiente para intimidar e sussurrava que,
Se ela contasse qualquer coisa, o pai iria acreditar na madrasta e deixaria de amá-la. Melissa acreditava, e assim guardava tudo dentro de si, engolindo a dor com a mesma força com que segurava o choro. Era uma criança tentando sobreviver num campo emocional minado, onde cada palavra poderia virar uma nova punição. Quando Leonardo tentava ensinar ou corrigir algo, Fabiana sempre interferia com jeitinho, moldando a opinião dele. Você vê, amor? Ela não consegue. É muito trabalho para mim sozinha. Jogava a responsabilidade sobre si como se fosse heroína injustiçada. O objetivo era claro: manter Leonardo emocionalmente dependente dela e Melissa emocionalmente desacreditada. Assim, o poder continuava nas mãos da pessoa errada e a criança continuava presa num ciclo de maus tratos invisíveis. Valentina, que tudo observava com olhos sensíveis, via como Melissa mudava quando estava perto da madrasta. A menina tremia, perdia a voz, desviava o olhar. E era impossível ignorar o contraste com a criança curiosa e doce que surgia quando estavam sozinhas. Fabiana percebia essa mudança e a via como ameaça. Por isso, começou a observar Valentina com desconfiança, analisando cada gesto, cada olhar, cada aproximação entre ela e Melissa. Sabia que sua teia de mentiras estava em risco. Para reforçar seu controle, Fabiana passou a agir de forma ainda mais sutil. Fazia comentários sobre a ingratidão da menina, insinuando que nem Leonardo, nem ninguém jamais conseguiria amá-la verdadeiramente por causa de sua condição. Plantava essa ideia como quem planta a erva daninha, devagar, silenciosa, mas destrutiva. E Melissa, vulnerável, absorvia cada palavra, achando que realmente não era digna de amor. O peso disso era devastador. A relação entre Leonardo e a filha começou a se desgastar sem que ele percebesse a origem real. Ele sentia Melissa distante, desconfiada, assustada, mas interpretava isso como consequência da dificuldade dela em expressar emoções. Exatamente o que Fabiana queria. A paternidade ausente se tornava ainda mais frágil, porque ele não enxergava que sua ausência emocional era sustentada pela manipulação constante da esposa. Era um ciclo cruel. Menos presença gerava mais manipulação gerava ainda menos presença. Mas mesmo a mentira mais bem construída tem rachaduras. E por mais que Fabiana tentasse controlar tudo, havia algo que ela não conseguia esconder. A transformação de Melissa na presença de Valentina. Esse brilho novo, essa confiança tímida, essa melhora tão improvável para quem supostamente não era capaz. Era apenas questão de tempo, até Leonardo começar a notar as incoerências, e até a própria Melissa, mesmo sem perceber, começar a questionar o que realmente era verdade ou mentira. Desde que Valentina entrou na vida de Melissa, algo começou a mudar de forma tão delicada que só corações atentos conseguiriam notar. A menina, antes retraída e silenciosa, começou a ter pequenas explosões de brilho nos olhos, como quem descobre que o mundo tem cores que ela jamais havia sido autorizada a enxergar. Cada gesto carinhoso, cada elogio sincero, cada momento em que Valentina dizia "Você consegue, meu bem", plantava uma nova semente de confiança dentro dela. E aos poucos, o medo dava espaço para a curiosidade. Quando Valentina percebeu o interesse da menina por cores e padrões, começou a introduzir pequenas atividades que, ao mesmo tempo, divertiam e estimulavam seu desenvolvimento. Em um dia, separavam brinquedos por cores. Em outro, montavam fileiras de objetos do menor para o maior. Melissa sorria ao acertar, mas o mais bonito era ver como ela não tinha mais medo de tentar. Pela primeira vez, a criança sentia o direito de errar sem ser humilhada, e isso fez toda a diferença. Melissa também começou a aprender números de uma forma natural e gostosa. Valentina contava degraus, objetos, talheres, e a menina repetia com aquele entusiasmo que só crianças libertas do medo conseguem ter. No começo, confundia alguns,
Mas Valentina dizia com doçura: "Está ótimo, amor. Vamos tentar de novo." Esse "vamos" se tornou uma âncora emocional, mostrando que ela não estava sozinha. Em pouco tempo, Melissa já identificava números e até escrevia alguns com traços ainda tortos, mas cheios de orgulho. A alfabetização também começou a dar sinais de avanço. Valentina a ensinou a escrever seu próprio nome, uma conquista que fez Melissa chorar de emoção. Ela repetia as letras devagar, concentrada, como se estivesse desenhando sua identidade pela primeira vez. Quando finalmente conseguiu formar o nome inteiro, correu para mostrar a Leonardo, que ficou surpreso com a evolução repentina. A menina parecia florescer, como uma planta que finalmente recebeu luz, água e cuidado. Valentina não estimulava apenas a mente de Melissa, mas também seu coração. Conversava sobre sentimentos, algo que Fabiana sempre sufocava. Perguntava como foi a escola, o que ela achava de determinadas situações, se havia algo que a deixava triste ou feliz. Melissa, mesmo tímida, começou a entender que suas emoções importavam. A cada dia, ela se mostrava mais aberta, mais falante, mais conectada consigo mesma. Era como se uma nova versão dela estivesse nascendo. Uma versão que sempre esteve ali, mas nunca teve permissão para existir. Na escola, os professores começaram a notar a diferença. Melissa chegava mais animada, menos cansada, mais atenta às aulas. Participava das atividades com mais segurança e demonstrava habilidades que antes estavam sufocadas pela ansiedade. Ela ria mais, interagia mais, levantava a mão para responder perguntas. A autoestima, antes destruída pelos maus tratos, começava a se reconstruir com cada pequeno gesto de amor recebido em casa. E isso chamou a atenção até dos outros alunos. Com o tempo, Melissa começou a olhar o mundo com menos medo. Já não se encolhia logo ao acordar, já não se assustava com o som de passos no corredor. Havia dias em que até arriscava cantar baixinho enquanto coloria desenhos, algo que nunca tinha feito antes. A liberdade emocional se manifestava em detalhes simples, mas poderosos. Era como assistir a um nascimento, não de uma nova criança, mas da verdadeira Melissa, aquela que a dor tentou esconder. Leonardo não pôde deixar de notar a mudança. Aquela menina que ele acreditava ser tímida por natureza mostrava uma versão completamente diferente perto de Valentina. Isso começou a despertar perguntas que ele nunca tinha feito a si mesmo. Como ela florescia tão rápido? O que estava acontecendo quando ele não estava em casa? Aos poucos, pequenos incômodos começaram a surgir dentro dele, como ecos de algo que ainda não compreendia completamente. E no fundo dessa transformação tão linda quanto dolorosa, algo inevitável se preparava para acontecer. Porque quando uma criança evolui apesar da dor, a verdade sobre o ambiente tóxico ao redor começa a aparecer naturalmente. E essa evolução de Melissa, guiada pelo amor e pelo estímulo de Valentina, seria o gatilho para que Leonardo finalmente começasse a enxergar além das mentiras, dando início a um conflito que mudaria tudo. A transformação de Melissa era impossível de ignorar, especialmente para alguém que a amava, mesmo que de um jeito desajeitado. Leonardo começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A menina, sempre descrita por Fabiana como desatenta, agora recitava números com facilidade quando estava com Valentina. A criança, tida como difícil, na verdade, mostrava um carinho intenso quando recebia acolhimento verdadeiro. Cada avanço dela era como um alerta silencioso que cutucava a consciência dele. Um dia, Leonardo chegou mais cedo do trabalho e encontrou Melissa e Valentina contando objetos na sala, rindo como se o mundo fosse simples e seguro. A cena o emocionou, mas também o incomodou. Como aquela menina, supostamente tão problemática, conseguia aprender tão rápido quando estava com alguém que a tratava com gentileza? Quando ele perguntou a Fabiana sobre o que havia presenciado, ela imediatamente revirou os olhos e alegou que tudo não passava de uma fase boa, mas o desconforto já estava plantado.
Leonardo também começou a reparar no comportamento de Melissa quando a madrasta se aproximava. A menina se encolhia, ficava rígida, perdia o brilho. Era como se alguém apagasse uma luz dentro dela. Ele nunca tinha percebido isso antes, talvez por distração, talvez por confiar demais nas explicações de Fabiana. Mas agora, com o contraste gritante entre os momentos com Valentina e os momentos com a esposa, algo dentro dele começou a estranhar e duvidar. As justificativas de Fabiana começaram a soar repetitivas, superficiais, quase decoradas. Sempre que Melissa agia com medo, ela dizia que era coisa da síndrome de Down, como se isso explicasse qualquer comportamento que não lhe convinha. Quando a menina chegava triste, era porque não sabia lidar com limites. E quando Leonardo insistia, Fabiana fazia pequenas manipulações emocionais, sugerindo que ele estava a colocando como vilã, que ele não valorizava o esforço dela, que estava cansada demais. Era uma forma de controle velada, mas eficaz. A escola também começou a enviar pequenos recados. Comentavam que Melissa estava mais comunicativa, que tinha apresentado melhora na coordenação, que estava mais disposta a participar. Leonardo estranhou porque, em casa, Fabiana insistia que ela estava regredindo. Essa dualidade começou a incomodá-lo profundamente. Ele não entendia como sua filha podia ser tão diferente dependendo do ambiente, e começou a se perguntar qual era a versão verdadeira. Houve uma noite em que Leonardo encontrou Melissa quieta, encolhida no quarto, abraçando o próprio braço. Quando perguntou o que havia acontecido, ela apenas disse: "Eu fui má." O coração dele apertou. De onde vinha aquela autocrítica tão pesada numa criança? Ele tentou conversar, mas Melissa olhava para a porta repetidamente, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. Foi ali que Leonardo sentiu um estalo dentro de si. Algo estava muito errado naquele lar. Valentina, que observava à distância por respeito, também passou a notar o clima tenso entre o casal. Fabiana falava com mais aspereza, demonstrando irritação até com detalhes pequenos. A presença dela parecia empenada, como se estivesse perdendo o controle que possuía sobre a narrativa. Leonardo, por sua vez, estava mais atento, fazendo perguntas que antes nunca fazia, observando com mais cuidado cada gesto da menina. Esse novo olhar começou a desestabilizar tudo que Fabiana havia construído. A cada dia, o conflito se tornava mais evidente. Fabiana começava discussões sempre que Leonardo elogiava o progresso de Melissa, alegando que ele estava romantizando ou sendo enganado pela filha e pela faxineira. Quando ele sugeriu levá-la a um profissional para avaliar o desenvolvimento, Fabiana explodiu de um jeito desproporcional, deixando claro que aquele assunto era proibido. Isso acendeu ainda mais o alerta dentro dele. A reação dela dizia mais do que as palavras. E quando o clima pesava demais, Melissa sentia tudo. A menina tentava se esconder, tentava ser invisível, achando que era a causa das tensões. Leonardo, cada vez mais disposto a enxergar além das aparências, começou a conectar os pontos. A casa já não sustentava o silêncio. A máscara de Fabiana começava a trincar. E à medida que as inconsistências se acumulavam, algo inevitável se aproximava. A mentira prestes a ruir de vez, abrindo espaço para a verdade e para o próximo acontecimento decisivo. A tensão dentro da casa já estava tão densa que parecia sempre à beira de uma explosão. Fabiana, percebendo que estava perdendo o controle sobre a narrativa e que Leonardo andava mais atento, decidiu agir de forma mais radical. Escolheu uma pulseira cara, presente dado por Leonardo, e a escondeu com precisão cirúrgica. Então, espalhou pela casa o boato de que tinha sumido. Fingiu surpresa, indignação, medo, tudo com a teatralidade de quem domina a mentira. Era a preparação perfeita para sua armadilha. Quando todos estavam reunidos, Fabiana iniciou um discurso cheio de insinuações, dizendo que a pulseira só podia ter desaparecido durante o horário de trabalho de Valentina.
Ela fez questão de montar o cenário emocional ideal. Voz trêmula, semblante preocupado e um ar de "estou sofrendo, mas não quero acusar ninguém". Leonardo, confuso, tentou entender o que estava acontecendo, mas Fabiana conduzia a conversa com firmeza, como alguém que já ensaiou cada frase. Era impressionante o controle que ela imprimia sobre a situação. Em seguida, Fabiana pediu que Melissa contasse o que tinha visto. A menina, acuada, já pressentia que qualquer resposta errada poderia resultar em punição. Fabiana segurou firme seu ombro, olhando-a de modo intimidante. Melissa, perdida, disse algumas palavras desconexas, claramente misturando medo e confusão. Fabiana se aproveitou disso, afirmando que a criança tinha visto Valentina perto das joias. Transformou a fala frágil da menina em prova de roubo. Era manipulação emocional em sua forma mais cruel. Leonardo, sem entender como lidar com aquela mistura de acusações, medo da esposa e o testemunho torto da filha, se viu pressionado. Ele confiava em Valentina, mas não conseguia imaginar Fabiana inventando algo tão grave. A dúvida corroía seu bom senso. Quando pediu para ouvir Valentina, Fabiana fez questão de dramatizar, dizendo que não queria expô-la e que sofria só de pensar que alguém pudesse duvidar dela. Foi aí que Leonardo, atormentado, deu o passo que Fabiana esperava, questionou a funcionária. Valentina ficou devastada. Nunca tinha sido tratada com tamanha desconfiança, principalmente numa casa onde havia se dedicado tanto para proteger Melissa. Ela tentou explicar, tentou dizer que nunca encostou em joias, mas Fabiana interrompia a todo momento, insinuando, distorcendo, teatralizando ofensas veladas. Leonardo, pressionado, acabou tomado pela dúvida e, com o coração apertado, pediu que Valentina não voltasse mais. A dor no olhar dela naquele momento parecia um grito silencioso de injustiça. Melissa assistiu a tudo de longe, com o peito apertado e o coração em pedaços. Ao ver Valentina pegando suas coisas, a menina segurou sua mão com força, como se pedir socorro fosse sua última opção. Mas Fabiana puxou Melissa bruscamente, dizendo que aquilo não era comportamento adequado. A menina não conseguiu dizer nada. O medo a paralisava. A despedida foi rápida, dolorosa e injusta. E Valentina saiu da casa com a sensação de ter deixado Melissa desprotegida. Os dias seguintes foram um deserto para Melissa. A casa ficou ainda mais fria, mais silenciosa e mais pesada. Sem Valentina, a menina voltou a se encolher, a perder o brilho, a regredir emocionalmente. Leonardo começou a notar essa mudança. A filha, antes em evolução constante, parecia novamente mergulhar no medo. Ele tentou conversar com Fabiana, mas ela sempre tinha justificativas, sempre colocava a culpa em Melissa, sempre torcia tudo para sua conveniência. Mas o desconforto dentro dele só aumentava. Foi numa noite, quando Melissa acordou chorando baixinho, que a verdade começou a escapar. Leonardo, tentando confortá-la, ouviu dela algo simples, mas devastador. A tia Val não pegou nada. A pulseira estava na gaveta grande. A mamãe escondeu. Leonardo congelou. Não era uma frase decorada. Não era invenção. Era a voz honesta de uma criança exausta de carregar segredos. Melissa tremia enquanto falava, como se tivesse medo de ser punida. Mas a verdade havia finalmente encontrado uma fresta para sair. E assim, num único sussurro infantil, o castelo de mentiras de Fabiana começou a ruir. Leonardo, tomado por um choque profundo, finalmente enxergou o que estava diante dele o tempo inteiro: manipulação, crueldade, abuso infantil e uma injustiça terrível contra Valentina. Era chegada a hora de enfrentar tudo isso, e nada seria como antes. O próximo passo mudaria completamente o destino daquela família. A revelação de Melissa caiu sobre Leonardo, como um raio que corta o céu em plena madrugada. Ele ficou imóvel por alguns segundos, sentindo o chão fugir sob seus pés. Aquela frase, tão simples, tão infantil, tão pura,
Destruiu em minutos tudo o que Fabiana havia construído com manipulação e mentiras. Ele olhou para a filha e percebeu que ela tremia de medo, como se esperasse ser punida só por ter falado a verdade. E ali, naquela vulnerabilidade brutal, Leonardo sentiu a culpa o atravessar com força. Na manhã seguinte, com o coração pesado, ele chamou Fabiana para conversar. Ela tentou manter o controle como sempre fazia, usando lágrimas calculadas, desculpas ensaiadas, desespero artificial. Mas Leonardo não era mais o mesmo homem de antes. Ele tinha visto a verdade nos olhos de Melissa, e não havia mentira no mundo capaz de apagar aquilo. Quando confrontada, Fabiana perdeu a pose. A máscara caiu. A ira surgiu primeiro, seguida de insultos e tentativas de inverter a situação, mas nada funcionava mais. Fabiana gritava que estava sendo injustiçada, que Melissa era confusa, que Valentina havia colocado ideias na cabeça da criança. Mas quanto mais ela falava, mais Leonardo percebia a teia de manipulação que se estendia há meses, talvez anos. Ele respirou fundo, sem elevar a voz, apenas declarando que aquela convivência tinha chegado ao fim. Fabiana surtou, derrubou objetos, perdeu completamente o controle. Foi a primeira vez que Leonardo viu a verdadeira face dela sem filtros. A separação aconteceu rápido, como se algo que estava preso finalmente tivesse permissão para se desfazer. Fabiana saiu da casa cheia de fúria, deixando para trás o caos que ajudara a construir. E quando fechou a porta, Melissa soltou um suspiro trêmulo, como se tivesse segurado o ar por tempo demais. O ambiente pareceu mais leve, mais silencioso. Não aquele silêncio pesado de antes, mas o silêncio de quem finalmente pode respirar sem medo. Nos dias seguintes, Leonardo só conseguia pensar em Valentina. A lembrança dela deixando a casa injustiçada martelava em sua mente. Ele revivia o momento em que duvidou da única pessoa que realmente estava protegendo sua filha. A dor da culpa era profunda, mas a necessidade de reparar o erro era ainda maior. Então, ele decidiu procurá-la. Bateu à porta da casa simples onde ela morava, sem saber se ela o receberia ou se viraria o rosto para sempre. Quando Valentina abriu a porta, ficou surpresa ao vê-lo ali, com olhos carregados de arrependimento. Leonardo explicou tudo, cada detalhe, cada descoberta, cada verdade revelada por Melissa. Ele pediu desculpas de um jeito sincero, quebrado, sem orgulho. Valentina, com o coração sensível que carregava desde sempre, ouviu em silêncio. Havia dor em sua expressão, mas também havia compreensão. No fim, ela apenas disse: "O importante é que agora ela está segura." E isso bastou para recomeçar. Valentina voltou para cuidar de Melissa, desta vez não como funcionária, mas como alguém que fazia parte da alma daquela casa. A menina correu para abraçá-la com uma intensidade que quase arrancou lágrimas de quem visse. O afeto entre as duas era tão verdadeiro que parecia iluminar tudo ao redor. Leonardo assistia à cena com a sensação de estar vendo a vida colocando tudo em seu devido lugar. Ali, naquela troca de carinho, ele reconheceu a mãe que sua filha merecia. Com o tempo, a relação entre Leonardo e Valentina se aprofundou de forma natural. Não foi pressa nem impulso, foi cuidado. Ele a observava brincar com Melissa, ensinar, acolher, proteger, e percebeu que o amor pode nascer exatamente assim, na soma diária de pequenos gestos. Meses depois, tendo reconstruído a confiança e reorganizado a vida, Leonardo pediu Valentina em casamento. Não foi grandioso, mas foi sincero. E ela aceitou com o coração cheio de emoção. Quando se casaram, Melissa ganhou oficialmente uma mãe. Não de sangue, mas de alma. Valentina tornou-se madrasta, mas na prática era muito mais que isso. Era a mulher que escolhera amar a criança que o destino colocou em seu caminho. Era a família do coração tomando forma, rompendo ciclos de dor e dando à menina algo que nunca teve de verdade: segurança, carinho, proteção e um lar onde ela finalmente podia ser criança.
A ausência de Fabiana trouxe paz para a casa, mas não significa que ela aceitou perder o controle facilmente. Depois de semanas em silêncio, reapareceu de forma abrupta, movida não por arrependimento, mas pela necessidade de recuperar o poder que acreditava ter sobre Leonardo e, principalmente, sobre Melissa. Sentindo-se humilhada pela separação, decidiu atacar onde mais doía. Entrou com uma denúncia no conselho tutelar, alegando negligência paterna. Era sua última cartada, uma tentativa desesperada de reverter a situação. Fabiana montou uma narrativa distorcida, dizendo que Leonardo não cuidava da filha, que Melissa sofria descuidos, que a presença de Valentina era inadequada. Tentou pintar a criança como vulnerável, o que realmente era, mas atribuindo a fragilidade aos cuidados do pai, não ao abuso que ela mesma havia praticado. A estratégia dela era clara: usar as instituições para se colocar como vítima, esperando que a lei funcionasse como arma para recuperar o controle perdido. Era manipulação em sua forma mais estratégica. Quando o conselho tutelar surgiu para fazer a visita, Melissa se assustou no começo, mas Valentina e Leonardo explicaram tudo com calma. E ao ver a casa, a equipe percebeu um ambiente acolhedor, organizado, cheio de apoio e estímulos adequados para a menina. Melissa, agora mais segura, mostrou seus cadernos, seus números, seu nome escrito com orgulho. E mesmo tímida, era nítido. Havia amor naquele lar. A contradição entre essa realidade e a denúncia levantada por Fabiana chamou imediatamente a atenção. Durante a investigação, Fabiana foi convocada para prestar esclarecimentos, e foi ali, diante de profissionais experientes, que sua história começou a desmoronar. As contradições apareciam em cada frase. Ela exagerava nos detalhes, mudava informações, se contradizia nas datas. Em certo momento, pressionada por perguntas diretas, acabou admitindo que sim, tinha dificuldades em lidar com Melissa, que às vezes precisava corrigi-la de forma mais firme. Essa frase tão pequena foi suficiente para acender o alerta dos conselheiros. A equipe começou a aprofundar as perguntas. Fabiana, na tentativa de justificar seu comportamento, acabou revelando atitudes que configuravam maus tratos claros: privação de comida, punições exageradas e isolamento como forma de educação. Leonardo, ao ouvir os relatos posteriormente, sentiu o estômago revirar. Era a confirmação institucional do que Valentina e Melissa já sabiam na pele. Fabiana tinha ultrapassado todos os limites aceitáveis. A lei, desta vez, enxergou o que antes estava invisível. Quando a decisão saiu, foi clara e direta. Fabiana não possuía condições emocionais ou psicológicas para exercer qualquer tipo de convivência com Melissa. Além disso, por iniciativa própria, tomadas pelo orgulho ferido e incapaz de admitir responsabilidade, ela renunciou a qualquer direito sobre a criança, afirmando que não queria mais vínculos com aquela família. Era uma tentativa de sair por cima, mas acabou sendo sua confissão definitiva de abandono e culpa. A justiça apenas registrou aquilo que já estava evidente. Melissa, mesmo sem entender todos os processos, sentiu o ambiente mais leve. Não havia mais portas batendo, nem olhares ameaçadores, nem gritos escondidos atrás de paredes frias. Ela podia viver sua rotina sem medo de retroceder. Nos dias seguintes, brincou mais, sorriu mais, aprendeu ainda mais rápido. A mudança era nítida, até para quem a conhecia superficialmente, como se finalmente tivesse recebido a autorização emocional para ser uma criança livre. Valentina e Leonardo acompanharam tudo de mãos dadas, fortalecidos por uma união construída não apenas pelo amor entre eles, mas pelo amor que os dois tinham por Melissa. A casa, antes marcada por dor e tensão, agora carregava risadas, tintas coloridas, música baixa na cozinha e jantares tranquilos. A família do coração estava formada, e ninguém mais poderia alterar isso.
O trauma estava sendo cicatrizado com dedicação diária, cuidado constante e amor verdadeiro. E ao final de todo o processo jurídico, Leonardo sentiu algo que há muito tempo não experimentava: paz. Paz por saber que tinha lutado pela filha. Paz por ter deixado a verdade vencer. Paz por ter permitido que Valentina se tornasse o que sempre foi no coração de Melissa: uma mãe. A família estava protegida, fortalecida e reconstruída. E a luta deles serviria como um lembrete eterno de que amor real não se impõe, não se compra, não se exige, ele se constrói. E quando nasce, nada consegue destruí-lo. Há histórias que não terminam quando a justiça é feita, mas quando o coração encontra paz. E a de Melissa é exatamente assim. Depois de tanto medo, silêncio e dor escondida, ela finalmente pôde viver aquilo que toda criança merece: segurança, carinho e a certeza de que é amada. Ao lado de Leonardo e Valentina, ela se transformou numa versão luminosa de si mesma, cheia de cores, sorrisos e conquistas que antes pareciam impossíveis. O tempo, que antes revelava sombras, agora revelava um lar que florescia a cada novo dia. Melissa passou a ser reconhecida na escola, não pela dor, mas pelo brilho. Os professores elogiam sua dedicação, os colegas gostam de estar perto dela e ela se sente pertencente, talvez pela primeira vez. O medo que encolhia seu corpo foi substituído por confiança. Ela desenha corações coloridos, escreve bilhetes carinhosos e corre pela casa como quem sabe que cada canto é seguro. É a prova viva de que amor e estímulo transformam o impossível em cotidiano. Leonardo também se transformou. A paternidade ausente deu lugar a uma presença firme, amorosa e consciente. Ele aprendeu a olhar além da superfície, a ouvir o silêncio e a reconhecer onde ele errou. Não foi fácil encarar suas falhas, mas foi necessário. E ao fazer isso, ele se tornou o pai que Melissa sempre precisou. Um pai que luta, protege, acolhe e aprende. Um pai que escolhe ser melhor todos os dias, não por obrigação, mas por amor. Valentina, por sua vez, encontrou na maternidade do coração um propósito maior do que imaginava para si. Ela não substituiu ninguém, apenas ocupou o espaço que sempre esteve destinado para o amor verdadeiro. Escolheu Melissa, protegeu, ensinou, curou e foi escolhida de volta. Hoje, ela não é apenas a mulher que entrou para trabalhar, é a mãe que segurou a dor, que enxergou o que ninguém via e que acendeu a luz onde antes havia escuridão. Uma mãe por coragem, não por título. Juntos, os três construíram uma família que não depende de laços de sangue, mas de laços de alma. Uma família que surgiu das ruínas de manipulação, negligência e dor, mas que renasceu através da verdade, da justiça e, acima de tudo, do amor. A história deles nos lembra que nem sempre somos filhos da família em que nascemos. Muitas vezes, somos filhos das pessoas que nos escolhem, nos protegem e nos amam de verdade. E agora eu te pergunto, quantas histórias da sua vida o tempo também te revelou? Quantas verdades estavam escondidas atrás de sorrisos falsos? Quantos reencontros, quantas perdas, quantas escolhas moldaram quem você é hoje? A vida sempre fala, às vezes baixinho, às vezes gritando, mas fala e cabe a nós ouvir. Com quais olhos você tem olhado para o passado e o que ainda falta enxergar? Se essa história te tocou de alguma maneira, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que acredita no poder da verdade e da família do coração. E lembre-se sempre, o tempo não falha, ele revela.